Olá, seja bem-vindo ao nosso Tete a Tete, que traz assuntos importantes para você, quer tirar dúvidas, esclarecer, né? Edificar de alguma forma. E hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre saúde, sobre emagrecimento. Você já viu falar sobre as canetas emagrecedoras? Muita gente usando, né? Mas usando de forma indiscriminada, usa agora, depois engorda. Você viu já relatos de pessoas que tomaram, que fizeram uso, depois disseram, eu engordei, a fome voltou, será que realmente causa pancreatite? Aliás, tem um estudo aí, uma matéria recente, associando o uso das canetas à pancreatite, que é algo grave, é algo muito sério. A gente vai tirar hoje as nossas dúvidas aqui no nosso podcast, está aqui com a gente o doutor Caio Andrade, médico endocrinologista. A gente vai bater um papo aqui sobre alguns aspectos do uso das canetas e também coisas importantes que você precisa saber. Obrigado, doutor Caio, pela presença. Bom dia, tudo bem, Olá? Beleza. Vamos falar então sobre essas canetas todas que estão sendo usadas, sobre esses mecanismos que estão sendo adotados, que as pessoas estão por aí usando, né? É verdade que quando a gente para de usar, a gente engorda tudo, tipo, emagreci 10 quilos, parei de usar, eu vou engordar os 10 quilos e tem gente que diz ainda mais. Não só ganhar os 10 quilos, mas ainda ganhar muito mais. É verdade isso ou é mito? Na verdade, assim, tinha uma meia-verdade, né? E isso é bem interessante, porque já vem um certo tempo que até a Sociedade Brasileira de Obesidade, que é a ABESO, quando eu decidi fazer endocrinologia, que foi num congresso da ABESO lá de 2017, eles tiveram uma aula a respeito só de efeito sanfona. E aí foi bem esclarecedor nessa época. Por quê? Porque você vê que, na verdade, o efeito sanfona ocorre, mas por qual motivo? Ocorre porque a pessoa, às vezes, faz um uso apenas da medicação, que é muito boa, é uma medicação maravilhosa, é utilizada para diabetes, mas a gente viu que ela tem um efeito muito bom também sobre o quadro de obesidade. Então, a pessoa faz uso dessa medicação e ela vai ter um mecanismo de que claro, ela vai lá interessante para o paciente que é diabético, porque ela ajuda a insulina a trabalhar melhor. No caso do Mounjaro, que é a tirzepatida, análogo de GLP-1 com GIP, além de fazer a insulina trabalhar melhor, ela também reduz o quadro de hipoglicemia, porque quando tem hipoglicemia, ela induz a produção de glucagon, e aí não tem hipoglicemia, então um paciente diabético idoso maravilhoso. Mas a gente viu que o perfil é maior para os pacientes que são obesos. Por quê? Ela reduz a motricidade gástrica, então reduz o trânsito intestinal e você fica mais saciado, fica com uma plenitude gástrica e você reduz o aporte. Anteriormente se achava que só tinha perda de peso decorrência disso, mas não, também viram que tem um efeito central. Então, quando você pensa em efeito sanfona, aí vou parar a medicação e voltar tudo, claro que vai ter essa redução, vai ter a suspensão desse efeito da medicação em si, que é sobre o efeito do centro da fome, só que também vão ter outros fatores, como por exemplo, o paciente, quando ele faz uma dieta, não importa se com canetinha tem uma dieta muito restritiva, vamos botar aqui um exemplo, o paciente está com 100 quilos, e ele quer emagrecer, faz uma dieta muito restritiva e apenas atividade aeróbica. E vamos supor que ele perde ali 20 quilos, vai para 80. Quando ele faz uma dieta que não é acompanhada com um nutricionista e também quando ele faz uma perda de peso apenas com a atividade aeróbica, não fazendo uma atividade de resistência como musculação para ganhar massa magra ou preservar a massa magra dele, essa perda de peso dele ocorre uma perda de peso, mas com perda de músculo. Quando você vai ver a questão do gasto calórico basal, o músculo ele gasta muito mais. Depende de onde você vai ver os estudos, né? Vai ter 15 quilocalorias por dia, 1 quilo de músculo, até 25 ou 30. Isso em repouso ou em atividade física, mas a gordura ela gasta só 5 quilocalorias por dia. Então, quando você tem uma composição corporal ali de 100 quilos, tem músculo mais gordura. Quando você perde esses 20, que você chega lá nos 80, você vai ter menos músculo do que você tinha quando tinha 100. Então, esse gasto calórico basal está menor. Outra coisa também, que é o hormônio da fome, que é o hormônio orexígeno, que é a grelina. Está provado também que a grelina sempre aumenta. Então você pega e quando você está com 80 quilos, o seu nível de grelina está mais alto que estava com 100. Então, às vezes é uma dieta que ela é muito restritiva, o paciente não consegue manter, então quando ele para a dieta, ele está com um gasto calórico basal menor, está mais reduzido, e com hormônio orexígeno maior. O que ele faz? Volta a engordar. Só que quando ele engorda só gordura. Então quando ele chega com 100 quilos, ele está com muito menos músculo do que ele estava anteriormente. Ele faz o quê? Ele passa. Então, por isso que o efeito sanfona já vai aumentando. Porque o paciente vai chegar nessa situação que vai ficar maior, entendeu? Então, a gente tem algumas estratégias para poder mitigar isso aí, de reduzir, né? Que é o quê? A gente tem que se lembrar que, como você falou, os pacientes, hoje está sendo utilizado de maneira quase que recreativa, que a gente fala, né?
sem muita indicação, sem segmento com profissional, então ocorre muito esses erros. A gente tem que lembrar que existe indicação para essas medicações, então paciente obeso tem indicação do uso, paciente com sobrepeso, com algum grau, com alguma doença, como por exemplo, esteatose hepática, hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, entre outras, pode também ter indicação da medicação. Então, quando a gente faz uso da medicação, tem que lembrar que o quadro de obesidade é uma doença crônica. Então, ninguém fala também de doença crônica 1 mês, 2 meses. 1 ano, 2 anos, tem gente que vai usar o resto da vida. Então, tem que saber o paciente, quando entrar nessa situação de usar essa medicação, ele tem que usá-la por um período, claro, sendo acompanhado por um médico, nutricionista, educador físico, e por um período de um tratamento mesmo. Eu vou fazer um esforço em comprar aqui 1, 2 meses. Infelizmente, não é assim que funciona, entendeu? Então, você já tem que entrar sabendo que a gente sabe que hoje em dia é uma medicação maravilhosa, mas tem uns custos elevados. Então, saber programar para o custo, caber no orçamento, e aí fazer, mas também não só o custo da medicação, que a gente vai gastar só com medicação, mas aí não vai no nutricionista, não faz uma dieta adequada, não vai fazer atividade física. Então, e aí vai ter muito efeito sanfona. Aí não dá, né? Agora, esse tipo de medicação consegue reverter o quadro de pré-diabetes? Sim, hoje em dia até uma indicação para ela é do quadro de pré-diabetes. Entendeu? Então, assim, já está provado que, por exemplo, paciente pré-diabético tem algumas medicações que podem ser utilizadas para poder fazer ele sair desse quadro e não ficar diabético. E a gente sabe que um dos piores fatores de risco vai ser o quê? É a obesidade, porque a gordura ela aumenta a resistência insulínica. Então você precisa de muito mais insulina para poder manter uma glicemia boa. Então esse é o mecanismo da diabetes tipo 2, não da tipo 1, mas da tipo 2 sim. É chamado uma resistência, é uma insulinopenia relativa, que é mais decorrer de resistência. Se você for olhar um exame de insulina, vai ter uma insulina muito mais alta do que um paciente que é euglicêmico. Então, poxa, como é que eu tô com a insulina mais alta e eu tô ficando diabético? Porque você tá tendo muita resistência insulínica, então precisa de muito mais insulina. O seu pâncreas acaba sendo forçado mais, e claro, você tendo também fator de risco genéticos e tudo mais, você vai entrar em um quadro de diabetes tipo 2. Quando faz isso, usa essa medicação, além de tratar também essa medicação para diabetes e para pré-diabetes, e além de fazendo reduzir peso, você melhora muito e o paciente geralmente consegue reduzir. Nós temos vários tratamentos efetivos com pacientes que eram pré-diabéticos e conseguiram reverter o quadro com a perda de peso por causa da medicação. E qual a estratégia adequada que o senhor você indica para aquele paciente evitar esse efeito rebote, efeito sanfona, para evitar o ganho de peso rápido? Pronto. Primeiro que eu tenho que saber é que acho que o paciente tem que entrar no tratamento já sabendo que não vai perder, eu quero perder 10 quilos em um mês. Isso não é interessante, isso não é saudável, sabe? A nossa perda de peso é gradual, não vai começar com uma dose muito alta, sempre vamos começar com dose baixa, vamos avaliando mensalmente ou quinzenalmente a progressão ou redução da dose, tanto levando em conta os efeitos, como os efeitos colaterais também, né? E aí o que acontece? Nesse período que você está fazendo uso da medicação, que você vai ter uma redução da sua fome, vai conseguir aderir melhor à dieta, vai para um nutricionista. Por quê? Nós fazemos uma dieta muito rica em carboidrato. Então a gente acaba comendo muito carboidrato, muito pouca proteína, muito pouca fibra. Então quando um nutricionista vai avaliar o paciente, ele faz avaliação também de macronutrientes e também de gasto calórico basal. Então ele adequa a sua dieta para ter mais proteína, mais fibra, dá mais saciedade. A proteína também faz você gastar mais energia ao destruir, quebrar a molécula e absorver. E você consegue assim ficar mais saciado, fracionar as refeições e perder o peso. Além dessa questão do acompanhamento nutricional, também vai ter a questão da atividade física, principalmente mais a resistida, que é a de musculação, para você reduzir a perda muscular, ou então até mesmo ter um ganho de massa muscular, para aquela situação de você ter a perda de peso com perda de músculo e você ter efeito sanfona. E é claro também que o uso da medicação geralmente é um uso crônico, né? Você vai usar durante alguns meses, alguns anos, alguns pacientes o resto da vida. Mas é interessante que durante o período de utilizar essa medicação esteja sendo feito a mudança de estilo de vida, né? Atividade física, dieta. Porque mesmo quando a gente for tirar essa medicação, você já está há muito tempo malhando, você já está há muito tempo fracionando a alimentação, comendo uma alimentação com comida. A realidade já é diferente. Qualidade melhor. Então você consegue reduzir muito o efeito sanfona. Então a gente vê pacientes que fazem tratamentos aí que são muito rápidos, que prometem a perda de peso muito rápido, mas perde muito músculo, eles têm muito efeito sanfona. Mas os pacientes que nós acompanhamos, sempre paciente quando acompanha comigo, ele já entra sabendo, eu oriento, eu explico a situação, o que é obesidade, o que a medicação faz, e quem vai fazer um uso crônico,
graças a Deus a gente está conseguindo ter vários resultados bons dos pacientes não terem efeito sanfona, porque estão adequando bem essa realidade de mudança de estilo de vida, não só a medicação. Ó, nós temos outra dúvida aqui que fala o seguinte, doutor Caio. Depois que parei, minha fome voltou com tudo. Isso é normal? Sim, por aqueles motivos que nós já falamos, né? Um motivo é que você vai parar de ter efeito anorexia da medicação em si, vai voltar ao trânsito intestinal normal, o trânsito gástrico de esvaziamento normal, então isso já seria voltar ao seu basal de alimentação anterior e de fome anterior, só que também tem a questão da grelina, que fica um pouquinho mais alta. Então você vai ter realmente uma fome mais aumentada. Ah, é? Sim, então por isso que a gente tem que fazer sempre, nesse tratamento, essa mudança de estilo de vida com mudança de padrão alimentar. Porque você vai tratar a alimentação, vai começar a comer melhor, para quando a medicação sair, você não sentir tanto, e aí a fome é mais controlável, você consegue ter um efeito mais duradouro da perda de peso, que é o que a gente quer. Isso chega com quanto tempo? Tipo, parei de usar hoje, daqui a 10, 15, 20 dias. Na verdade, não isso é muito variável, porque assim, essa medicação, a gente fala que ela tem uma meia-vida, né? Ela faz um efeito durante 7 dias. Por isso que ela é tomada semanalmente. Só que a gente sabe que tem pacientes que vão ter uma absorção mais rápida, outros uma absorção mais lenta da medicação e vão ter um efeito maior. Mas a gente leva em conta, até para liberação de cirurgias, por exemplo, que 3 meia-vidas. Então, depois de 21 dias, 3 semanas, geralmente o efeito dele da medicação já acabou. Agora, o cérebro ele sente falta dessa medicação? Na verdade, não tem um efeito de dependência, como, por exemplo, de uma medicação, o uso de drogas, por exemplo. Não vicia. Não vicia. Só que assim, o efeito dele pode ter um efeito psicológico, né? Da pessoa ficar acostumada com o efeito da medicação. Então, assim, eu voltei a sentir fome e volto a tomar medicação. Não é assim que a gente quer que funcione. Porque a gente sabe que é normal a gente sentir fome direitinho, mas quando a gente faz durante o tratamento com essa medicação, a gente faz uma mudança de estilo de vida, começa a fracionar a alimentação, começa a comer melhor, você vai ter menos esse impacto, inclusive de dizer, tô sentindo falta da medicação. Não, porque você já conseguiu fazer uma mudança de estilo de vida. Entendeu? A medicação, ela pode ser usada ali num tratamento, então vai ser uma ponte, mas a gente quer que ela saia. Claro, tem pacientes que não vão conseguir se tirar, porque essa medicação também tem indicação para outras situações. Então, tem pacientes que vão ficar usando cronicamente, como eu tenho um paciente que era cirrótico já, em decorrência do quadro de obesidade, não ingeria bebida alcoólica, não tinha hepatites virais, porém ele ficou cirrótico em decorrência de esteatose hepática. Teve uma esteatose hepática mais grave, não tratou durante muito tempo, e aí ele acabou ficando cirrótico e estava já pré-diabético. Com o uso da medicação ele melhorou muito o quadro dele, mas é um paciente que vai usar talvez o resto da vida essa medicação. Fazendo manutenção, né? Sim. É claro, muda a dose, bota outra medicação que seja mais acessível, para fazer um uso crônico melhor. Entendi. Agora, outra dúvida que tem aqui é o seguinte: quais sintomas podem aparecer depois que a gente interrompe? Quais sintomas podem aparecer depois que a gente interrompe? Interrompeu, qual sintoma? Aí tem o seguinte: ansiedade, a compulsão, alteração no intestino, por exemplo, aquela questão de evacuar mais ou menos? Não, na verdade é o seguinte, essa medicação, o principal efeito colateral dela, leve, claro, né, são os efeitos gastrointestinais. Então, náusea, plenitude gástrica, ficar cheio. Após o término? Não, durante. E aí, também ficar cheio, ter mais refluxo, pode ter diarreia ou pode ter constipação. Então, quando você interrompe o uso, você vai voltar ao seu normal, geralmente, entendeu? Então, assim, vai voltar a evacuar normalmente como evacuava anteriormente, vai ter tudo isso aí. Quanto à questão da compulsão, aí depende. Porque, assim, é interessante, o paciente faz uma avaliação para ver se ele tem compulsão alimentar antes do tratamento. E aí nós temos tratamento conjunto com a psiquiatria, por exemplo. Porque tem pacientes que têm compulsão alimentar e a medicação ela vai ajudar ele nessa compulsão, mas ela não vai tratar a doença. Então, é interessante de quando estivermos fazendo esse tratamento com a tizepatida ou com a semaglutida, é interessante também, se o paciente for identificado que ele tem um quadro de compulsão, ele também acompanhar com o psiquiatra. Porque o psiquiatra vai tratando um quadro de ansiedade, que desconta na alimentação, um quadro de hábito beliscador, ou do paciente que é muito compulsivo. Quando ele está usando a medicação, ele fica perfeito, mas quando ele para a medicação, a doença não foi tratada, ela volta. Então, é interessante também, nessa mesma mudança de estilo de vida, investigar se o paciente tem compulsão alimentar, se ele tem um quadro de ansiedade, para tratar durante o uso da medicação, para quando suspender a medicação, ele já tem andamento no tratamento de compulsão dele. Mas a ansiedade não causa? Não causa. O paciente que, por exemplo, o paciente é mais ansioso por alimentação, é mais ansioso, desconta na comida, ele vai ficar mais controlado durante o uso da medicação. Quando tira, ele só volta pro basal dele. Ele não tratou a ansiedade dele, não tratou a compulsão, então ele volta
com esses sintomas que ele tinha anteriormente, mas não que a medicação em si cause isso. Entendi. Próxima dúvida diz o seguinte: eu posso simplesmente parar de usar ou eu preciso reduzir aos poucos? É questão do desmame. Pronto, é o seguinte, na verdade isso aí é o tratamento, né? Uhum. Então você vai, geralmente quando você vai com o seu médico, endocrinologista, fazer o tratamento dessa medicação, tu usa um tratamento de obesidade, que vai usar análogo de GLP-1, o que acontece? Tem todo um planejamento, uma reavaliação mensal. Então nisso aí, o médico vai vendo quando vai começar, até quando vai precisar usar, quando vai precisar aumentar a dose ou reduzir a dose. Então geralmente não é suspeito, a gente nunca suspende de maneira abrupta, somente em doses mais altas. A gente faz o tratamento para poder ir reduzindo aos poucos. Quem Entendeu? decide esse momento é o médico, né? A gente vai vendo com o paciente como é que está ficando o quadro dele, se já chegou num peso bom, como é que está a composição corporal dele, como é que está a progressão, se ele aderiu a mudança de estilo de vida, e vai reduzindo para ver se ele não vai ter sintoma de voltar a engordar, tudo mais e tal. E aí pensa dessa maneira em tirar a medicação. Doutor Caio, sem querer fazer divisão entre os profissionais, mas quero emagrecer, quero ganhar mais qualidade de vida, quem eu procuro, endocrinologista ou nutrólogo? Pois é, a nutrologia, ela vinha mais como uma especialidade de também nutricional de pacientes hospitalizados, né? De um tempo para cá mudou essa abordagem para performance e tudo mais, mas nós da endocrinologia, nós temos uma visão um pouco diferente. Então, claro, fica a critério do paciente de qual especialidade ele procurar, mas a gente sempre orienta o paciente, principalmente paciente com comorbidades, a procurar um endocrinologista, porque, claro, que cada um vai estudar a sua parte direitinho, mas a gente tem mais manejo dessa parte de doenças mais metabólicas, que é da nossa especialidade, né? Que entre elas está inclusa a obesidade. Então a gente sempre recomenda que, mesmo que o paciente opte por fazer avaliação com o nutrólogo, para questão de performance, ele também faça uma avaliação com o endocrinologista. É importante que tenha esse acompanhamento, né, profissional, que a pessoa não faça. A gente já havia falado, inclusive, aqui no nosso podcast, sobre o uso dessas canetas e de forma deliberada, assim, sabe, de forma indiscriminada. E isso que não é recomendado, né? Porque é importante acompanhar esses indicadores de exames laboratoriais. Eu lhe pergunto, quais são os fundamentais para que a gente acompanhe ali, monitore o emagrecimento com o uso da caneta? Pronto, na verdade é o seguinte, depende da comorbidade do paciente. Então, o interessante é que o paciente obeso vai começar a usar medicação, geralmente ele vai ter outras comorbidades, dislipidemia, pressão alta, diabetes, outras doenças que a gente pode avaliar direitinho. Então, a gente sempre vai fazer uma avaliação antes de utilizar a medicação e durante o atendimento do paciente. A gente a cada 3 meses, ou dependendo, a gente repete antes os exames laboratoriais. Também são feitos alguns exames de imagem, porque nós temos que tomar alguns cuidados com a medicação. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente aqui, o paciente tem, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês com medicação. Isso não é interessante. A gente sabe que tem efeitos colaterais, principalmente que você falou da pancreatite, e a gente sabe que a medicação pode causar poder? Pode. Mas por quê? Mais associado à litíase biliar. Então, o paciente que perde peso muito rápido, ele vai ter uma bile com mais concentração de colesterol, forma mais cálculo. Outra coisa também, a gente já falou que a medicação reduz o trânsito gastrointestinal, então também reduz a contração biliar. O paciente passa mais tempo em jejum, que ele não vai querer comer, se ele não estiver acompanhando com a nutricionista. Sim. Então a bile fica na vesícula biliar, uma bile mais rica em colesterol e uma bile que não esvazia, porque o paciente está comendo. Então gera mais o que? Litíase biliar. E aí gera mais o que? Pancreatite. Então, assim, na verdade, tudo é como você vai acompanhar o paciente. A pancreatite ela é mais possível quando há uma perda muito rápida em pouco tempo. Sim, então o paciente também, na verdade, está mostrando... Muito grande em pouco tempo. Assim, a tendência de ter mais litíase biliar. E a litíase biliar vai causar pancreatite. Então a gente tem que saber só que essa perda de peso é um pouco perigosa quando for uma perda de peso muito grande semanalmente, ou então uma perda de quantidade Quanto por mês seria o ideal? Depende dos estudos, mas assim, os estudos mostram que o ideal é perder 1 quilo, 1,5 kg por semana. Mais do que isso, você tem mais risco de ter essa questão de risco de litíase. E tendo litíase, você tem mais risco de pancreatite. Tanto que a gente faz uma avaliação do paciente antes de iniciar a medicação. A gente faz uma avaliação de tireoide, para ver se não tem risco de câncer medular de tireoide, porque eles têm receptor para receptor de GLP-1, que pode piorar a doença. Também faz avaliação de litíase biliar prévia ao tratamento, porque é interessante tratar a litíase antes de começar o tratamento, para evitar o quadro de pancreatite. Outra coisa também é de avaliar nódulo pancreático. Com o nódulo pancreático, a gente sabe que tem relatos de
de câncer de pâncreas, então a gente avalia paciente com nódulo pancreático, a gente realiza a investigação de doença nodular pancreática para depois fazer o tratamento de obesidade. Então é bem interessante. Então a gente tem é uma medicação maravilhosa, a gente sabe que é muito boa e graças a Deus surgiu para poder ser mais uma ferramenta para tratar os pacientes obesos, pacientes diabéticos. Mas a gente sabe que como qualquer medicação também tem um risco de causar efeitos colaterais. A questão do acompanhamento médico do profissional que seja capacitado para isso é evitar esse tipo de problema. Entendi. Então, assim, no caso, tem que monitorar a tireoide, né, para ver qualquer alteração, para evitar esse tipo de problema mais grave, por exemplo, que é o câncer, né? Tem alteração, altera a tireoide também, além do pâncreas. Não, na verdade é o seguinte, paciente que tem doença de câncer medular tireoide não pode fazer uso da medicação. Então não é que a medicação vai causar, mas é porque nesse câncer específico de tireoide, que é um câncer que é pequeno, é uma pouca porcentagem que acontece dele, mas é um câncer grave, mas foi avaliado já que as células do câncer têm receptor para GLP-1. E essa medicação só análoga de GLP-1, então podem fazer uma piora do quadro oncológico da paciente, mas é pacientes que já têm. A medicação não causa isso, entendeu? Entendi. Deixa eu ir para a última pergunta, que eu acho que já até meio respondeu. Se essas canetinhas emagrecedoras, elas mudam o metabolismo? Não, na verdade, isso é interessante. Como eu falei para você, não muda o metabolismo em si, mas reduz a questão da absorção, entendeu? Você vai ficar mais saciado, então você vai ver que o aporte calórico seu vai reduzir. Então nisso vai reduzir o aporte calórico, você vai emagrecer. Agora a questão de mudança de metabolismo é mais a questão de perda de músculo e de gordura. Então quando você fizer uma dieta correta, você começar a perder gordura, mas manter o músculo ou ganhar músculo, você vai ter uma mudança de metabolismo para melhor. Enquanto você fizer uma dieta muito restritiva, com uso da medicação, fazendo muito tempo de jejum, sem comer direito, e sem fazer atividade física de resistência, você vai ter o quê? Mudança metabolismo para pior, perdendo gordura e perdendo músculo. Entendeu? Então a questão de metabolismo é mais em decorrência do que você faz do que da medicação em si. Então, só para a gente ficar esclarecido aqui, é possível emagrecer com as canetas sem perder músculo ou perdendo menos músculo? Sim. É o nosso objetivo. Porque a gente sabe que a gordura sempre vai trazer maior resistência insulínica, então o paciente gera mais riscos, né? Além de ser marcador mais inflamatório e fator disso para N doenças. Então a gente quer perder gordura e quer ganhar músculo. O músculo vai aumentar a sensibilidade à insulina, vai aumentar a sua gasto calórico basal. Então assim, o melhor dos mundos é isso. Você faz acompanhamento para fazer o quê? Ter a perda de peso, perdendo gordura e ganhando músculo. Um corpo inflamado não consegue emagrecer, né? Pois é. Então a gente tem que fazer isso aí. E é claro que o que faz mais perder peso sempre é dieta. Entendeu? E essa medicação vai lhe ajudar a aderir melhor à dieta. O importante é as pessoas saberem, terem consciência de que não adianta caminhos rápidos, atalhos ou mágicas para as pessoas realmente perderem peso e ganharem mais qualidade de vida. O negócio é usar o que a gente tem à disposição, que são os medicamentos cada vez mais evoluídos, mas mudar também aqui a chavinha na mente, né? Pra gente poder viver melhor, porque não adianta. Essa medicação é mais uma ferramenta para o nosso tratamento de obesidade, mas a gente sabe que o tratamento de obesidade também está muito ligado às mudanças de estilo de vida. Então ela é mais uma ferramenta, não vai ser a principal. Ela é uma ferramenta complementar que a gente pode abrir fazer uso e é maravilhoso isso. Mas a gente tem que saber, se a gente não tiver mudar nossa cabeça, nossa alimentação, atividade física, a gente acaba usando ela, gastando dinheiro, mudando a composição corporal e voltando a engordar. Entendi. Dr. Caio, endocrinologista, obrigado pela sua participação aqui. Tiramos várias dúvidas em relação a esse tratamento, as dúvidas comuns que a gente tem em relação ao uso dessa canetinha. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lá. Valeu, até a próxima. Obrigado. E você que tem alguma dúvida, alguma questão, alguma situação que você quer esclarecer, tem alguma dúvida aí que ficou, ou de outro assunto, você coloca aqui nos comentários para a gente poder voltar depois em vídeo e responder a sua dúvida, falar sobre outros assuntos também, sobre emagrecimento saudável e o uso dessas canetinhas. Sei que muita gente usa e muita gente tem dúvida também. Gostou do episódio de hoje? Dá o joinha e compartilha com quem você acha que precisa desse conteúdo. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Aqui ao lado estão aparecendo alguns vídeos que você pode rever, você pode ver aqui do nosso canal. Fica com Deus, até a próxima, tchau. Pronto, vai ter gaguejado muito. Obrigado. Nada.